Olá, eu sou Cláudia Weiman e a palavra-chave de hoje é colonialismo. Venezuela, as verdades e mentiras sobre a situação no país. MP 873, Jair Bolsonaro determina que o chamado imposto sindical deva ser pago exclusivamente por boleto bancário. Você já deve ter ouvido que na Venezuela o povo está passando fome e sofrendo com o governo ditatorial. No JTT de hoje a gente mostra as verdades e as mentiras sobre a situação na Venezuela e também a atuação de países como os Estados Unidos, que atuam no saqueamento das riquezas do país caribenho, como por exemplo o petróleo, que responde por 90% das exportações venezuelanas. O país é um dos 15 principais produtores da matéria-prima no mundo. Acompanhe. Muitas vezes se diz que lá é uma ditadura, que lá é tudo imposto, que lá não é decidido. Pelo contrário, a Venezuela tem uma experiência e construiu nesses mais de 14 anos um processo de participação popular, de organização popular, desde os bairros, das comunidades, dos conselhos comunais. Qualquer pessoa pode chegar a uma reunião, participar dos conselhos, falar a sua opinião e construir junto as decisões sobre como deve ser o seu bairro, como devem ser as políticas, em que o governo deve investir e também sobre o país. A Venezuela era um país extremamente agrícola, antes de descobrir o seu potencial de exploração de petróleo, né? A partir do momento que se descobre esse potencial e que começa-se a explorar o petróleo na Venezuela, se foi se substituindo a economia de agricultura, de produção de alimentos, de base agrícola. Era um país extremamente produtor de café, cacau, pelo seu clima, etc. Deixou de produzir produtos de alimentação e passou a viver só da exploração do petróleo, né? Ficou dependente da exploração de petróleo, acabou com a agricultura e não desenvolveu nenhum outro tipo de indústria nacional, nada disso. Significa que ela é um país dependente da importação de outros países. Ela vende e exporta o petróleo, mas toda a alimentação, 80% da alimentação, por exemplo, que é consumida na Venezuela, ela é importada, porque acabou com a agricultura, né? Vive dos serviços do petróleo, é conhecido isso como o mal do petróleo. E tinha governos extremamente entreguistas, né, que fizeram isso com a Venezuela. Foi se construindo um processo de conscientização e quando o Chávez ganha as eleições, se muda toda essa política. Então eles passam a valorizar o petróleo, não entregar mais o petróleo de graça e principalmente utilizar o petróleo para o bem-estar do povo e não para o bem-estar de uma pequena elite venezuelana. Se utilizou para desenvolver a agricultura, para retomar a agricultura, para desenvolver educação gratuita. Então na Venezuela 80% da população estuda, se acabou com o analfabetismo, todas as pessoas têm acesso à educação básica, educação universidade gratuita. Não havia nada de saúde, hospitais, não existia na Venezuela. Hoje você anda em qualquer bairro, comunidade rural, existem os postos, os hospitais. É isso que está em jogo. Porque a Venezuela fez um processo de dizer, não, a gente não vai mais entregar o petróleo de graça, a gente quer que nosso produto seja vendido com o valor que deve ser vendido e que esse recurso seja usado para o bem do país, para o povo venezuelano. É isso que agora está em jogo. Retornar aqueles anos de 80, 90 na Venezuela, onde a Venezuela entrega o petróleo de graça e uma pequena elite venezuelana se beneficia disso e deixa o povo passando necessidade, passando miséria e passando fome. Como é um país extremamente dependente ainda da importação, não conseguiu desenvolver, porque 14 anos é pouco tempo para desenvolver, retomar a produção agrícola, ela ainda depende muito da importação. Só que as empresas que controlam a importação são empresas de direita e é uma única empresa. E essa empresa faz com que o produto de importação não entre para a Venezuela e as prateleiras, os mercados fiquem vazios. Então essa é um bloqueio econômico, é um bloqueio de entrada de produtos, é um bloqueio também financeiro que faz elevar a questão da moeda, né, a inflação na Venezuela, e há um objetivo claro de voltar a esses tempos anteriores aonde os Estados Unidos principalmente é o promotor desse processo de bloqueio, desse processo midiático, que fala de ditadura, que fala de crise humanitária, que fala de fome, que fala de miséria, para criar todo esse sentimento que justifique uma intervenção de qualquer tipo, inclusive militar, na Venezuela, para poder
sobretudo, se apropriar novamente do petróleo venezuelano, do gás venezuelano, de outras riquezas que a Venezuela possui e que os Estados Unidos perderam toda a guerra que travaram no Oriente Médio, né? Ficaram vários anos no Iraque, na Síria, fazendo guerra e tiveram grandes gastos militares e não conseguiram conquistar e dominar o território como eles queriam, porque o povo lá lutou e resistiu, e agora voltam a olhar para a América Latina, principalmente para a Venezuela, porque a Venezuela continua resistindo e dizendo que não vai entregar o seu território, não vai entregar o seu petróleo e vai continuar sendo um país soberano, um país que defende a sua pátria, que defende o seu povo e que defende as ideias de uma pátria livre, de uma América Latina livre, né? Porque é o povo que segue resistindo e por isso Maduro segue no poder, porque o povo quer ele lá, é o povo que elegeu e é o povo que segue mantendo o Maduro como presidente. E é isso que nós devemos defender e ter essa clareza. Há toda uma desinformação construída hegemonicamente pela mídia comercial. Os meios de comunicação alternativos, como o Portal Desacato, como outras mídias comunitárias e alternativas, têm um papel fundamental no sentido de construir a contra-informação para que a classe trabalhadora tenha acesso a uma outra informação e possa, dentro das organizações sociais brasileiras, fazer o contraponto no sentido de defender as conquistas da Revolução Bolivariana, construir a defesa dessa referência que é para as organizações sociais o processo venezuelano, que, como todo processo de transformação social, tem os seus limites, tem os seus erros, porém nunca deixou e nunca deixará de ser uma referência de luta para a classe trabalhadora de toda a América Latina. Estamos dando la batalla más hermosa que se haya dado por Venezuela. Estamos victoriosos y vamos a seguir venciendo. Digo desde aquí, desde mi corazón, que viva la unión de los venezolanos, que viva nuestra patria en paz y que vivan los trabajadores eléctricos. Siempre, siempre, hasta la victoria, siempre venceremos. Buenas noches, Venezuela. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no Portal Desacato. A medida provisória 873 veio para inviabilizar financeiramente as entidades sindicais dos servidores do setor público. A Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. Veja mais detalhes na entrevista com o advogado Luiz Fernando Silva. O que justifica, no caso, por exemplo, dos servidores federais, a revogação do dispositivo legal que permitia o desconto em folha, que vigora desde 1990? O que justifica, por medida provisória, o presidente da República fazer isso agora? Então, para nós, demonstra claramente, o objetivo é inviabilizar financeiramente ou criar uma dificuldade séria ao movimento sindical. Da mesma forma, em relação ao movimento dos trabalhadores do setor privado, de maneira geral, as restrições impostas pela MP são restrições que alteram completamente o modelo atual de contribuição, ou pelo menos criam uma dificuldade séria ao modelo atual de contribuição dos trabalhadores, contribuição voluntária, né? Vamos frisar novamente, aqui nós não estamos falando mais do famigerado imposto sindical, que era o desconto anual, né, de um dia de trabalho no mês de março, não é disso. Nós estamos falando daquelas contribuições livremente aprovadas pelos trabalhadores, os descontos de mensalidade em favor dos sindicatos. Isso é que o governo impede que seja através de folha de pagamento, mas mantém na folha de pagamento o desconto dos bancos, o desconto de empréstimo, de capitalização, de todos os mecanismos privados de retirada de recursos dos trabalhadores, está lá mantido em folha de pagamento. Entretanto, o movimento sindical ele retira da folha. O objetivo não pode ser outro, não dá para ver, eu pelo menos não consigo entender que seja outro que não o causar dificuldades exatamente no momento em que o movimento sindical mais precisa resistir às reformas do governo. Esse é um dos aspectos que vem sendo discutidos, né? Ontem, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, através do Conselho Federal, ingressou no Supremo Tribunal Federal
com uma ação de inconstitucionalidade da MP. Ela na totalidade, né, em relação ao setor privado, trabalhadores seletistas, e em relação aos servidores públicos federais que foram atingidos por parte, então, da emenda. Ela é inconstitucional por isso, porque fere a liberdade de organização, e a liberdade de organização pressupõe que o trabalhador pode autorizar um desconto em folha. Se ele pode autorizar um empréstimo bancário na folha de pagamento, por que ele não pode autorizar que recursos sejam retirados dele mensalmente para favorecer a entidade sindical que o representa? Então, isso para nós está implícito, ou em alguns casos até explícito, no modelo de livre organização sindical que a Constituição brasileira consagra. Além disso, as convenções internacionais do trabalho que o Brasil ratificou, que reiteram a liberdade de organização sindical. Por fim, o fato de que a medida provisória não tem nem urgência nem relevância. É preciso que a gente dê um basta no mecanismo do presidente da República usurpar o poder que é do Congresso Nacional de produzir leis. A medida provisória só pode ser utilizada numa situação de evidente relevância e evidente urgência, o que é claro que não é o caso. Sobretudo nessa hipótese, como falei, dos servidores públicos, um dispositivo legal perdura por 30 anos e de repente é urgente revogá-lo? Por que não foi nos 30 anos anteriores, né? Por um mero interesse governamental de quem tomou posse em janeiro? Bom, o interesse governamental não está na Constituição como sendo motivo de urgência e relevância para a edição da MP. E esse interesse é exatamente aquele de que a gente falava, o interesse de tentar fazer com que o movimento sindical tenha reduzido sua força de resistência nesse momento. O JTT fica por aqui. Lembre-se que o Portal Desacato está com várias produções novas que trazem essa outra informação, essa que caminha lado a lado da classe trabalhadora. Acesse as nossas redes e confira tudo isso. Desacato 12 anos, utopia em resistência. Tchau, gente!